Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Nossa alegria e a nossa satisfação com sabor de acarajé com pimenta a todos os companheiros do Espírito Santo, onde estamos nos revendo uma vez mais após nossa última passagem no ano findo, no mês de outubro. A nossa proposta para esta manhã é trazer uma reflexão sobre depressão e mediunidade. Acredito que a coordenação da casa é até 10h30 ou até 10 horas? 10h30, né? Então nós teríamos a possibilidade de trabalharmos até as 10 horas, é nossa sugestão, e 10 horas poderíamos abrir espaço para algumas perguntas por escrito, ensejando que tivéssemos uma interatividade, um diálogo, trazendo algumas questões. Então, se vocês puderem se valer de algum pequeno pedaço de papel, uma caneta, um lápis, durante a exposição vai anotando alguma dúvida e nós trabalharemos umas 5, 6 ou 7 questões, tempo de meia hora, entre 10 e 10h30, nos facultando alguma reflexão sobre esta temática, de muita oportunidade e de muita gravidade. A questão de se relacionar a mediunidade com depressão nos enseja uma viagem no tempo, mas ao mesmo tempo a necessidade de maturarmos a nossa própria vivência neste século de tecnologia. Ninguém ignora, ninguém desconhece que o século XX, findo há 12 anos atrás, se insere entre os séculos mais fascinantes da saga humana sobre a Terra, por ser um século de profunda cerebração. A criatura humana desceu aos abismos oceânicos, chegou a viajar 11 quilômetros na Fossa das Marianas, no Pacífico, e ultrapassou a órbita de Plutão, estando nesse instante viajando por uma bólide não tripulada a quase 10 bilhões de quilômetros da Terra. A Pioneer, a Voyager, já se encontram no chamado espaço interestelar, além de Plutão, recentemente reduzido ou desmoralizado. Plutão não é mais planeta. É uma lua, é um satélite provavelmente desgarrado de Netuno. Então a criatura humana deu um salto para o infinitamente pequeno, através do microscópio, e foi para a vertiginosa viagem além do infinitamente maior, para o espaço. A internet, a computação gráfica, a engenharia genética, a biologia, os transplantes, as cirurgias altamente delicadas, a investigação sobre o cérebro desde a década de 90, no governo de Bill Clinton, quando este presidente considerou que a década de 90 ao ano 2000 haveria um investimento de mais de 10 bilhões de dólares, que o governo americano lançou como proposta, como pacote cultural e científico, para diversas universidades norte-americanas que gastaram esta fortuna, esta bagatela, durante uma década para examinar o cérebro, onde as descobertas agora que estão sendo digeridas por cientistas, por especialistas, por neurologistas, por neuroteologistas, para analisar esta máquina de 1,5
e 300 gramas aproximadamente, constituída de 100 bilhões de neurônios. Então, este século da bomba atômica, da TV, do rádio, da música, das comunicações via satélite, foi o século desafiador do câncer, da AIDS. É o século da angústia, do medo, da depressão, da síndrome do pânico, das doenças de natureza psicossomáticas, o estresse, a ansiedade, a agonia tomando conta de bilhões de pessoas, não é milhões, é bilhões de pessoas, sem que a ciência tenha necessariamente nas prateleiras das farmácias uma medicação eficaz para devolver ao indivíduo a paz perdida. Milhares de pessoas buscam a paz, julgando que ela pode estar nos ansiolíticos, nos barbitúricos, nos estupefacientes, nas medicações tranquilizadoras, sedativas, anestesiantes. E quando despertam da viagem química a que se propuseram por indicação médica ou por automedicação, dão-se conta de que os problemas estão ao lado da cama, não resolvidos, mais complicados do que antes da anestesia da consciência. Então é o século que o ser humano empreendeu para fugas, a fuga psicológica. Não resolvo o problema e mergulho no êxtase. Não decifro o enigma e viajo no pó branco da heroína, da cocaína. Não consigo decifrar o enigma da sociedade e fumo maconha, embarco na marihuana. Então, temos inúmeras fugas psicológicas, entre os quais Joana de Ângeles, a benfeitora que todos nós aprendemos a amar, na sua série psicológica, ela aborda como as fugas espetaculares que a criatura humana despreparada para os enfrentar resolveu criar novos mecanismos, os divertimentos que não tem hora para terminar. As festas, os embalos, as discotecas, as músicas psicodélicas até amanhecer, para que o indivíduo não durma. Porque se ele dormir, ele tem pesadelos. Então eu vou tentar me manter acordado a noite inteira no embalo de bebidas isotônicas, de bebidas energéticas, para só dormir no dia seguinte. A noite é um tormento para muita gente que vê a noite chegar, como dormir. Alguns têm insônia e são noctívagos. E outros gostariam de dormir, mas a ansiedade, a agonia, o medo de dormir e morrer. A morte continua sendo um desafiador mistério, não equacionado pelas religiões, pelas doutrinas no século XX. Apesar da Terra hoje dispor de quase 13 mil denominações religiosas, e o nosso país, o Brasil, se destaca pela ampla liberdade religiosa, onde cada esquina tem uma farmácia e uma igreja. Ou somos doentes do corpo, ou somos doentes da alma. É o que mais se prolifera são farmácias, drogarias ou igrejas. Templos religiosos, onde as pessoas vão buscar o que elas não têm para dar. O discurso é materialista. E surge um novo fenômeno, segundo sociólogos, segundo psicólogos. Estamos vivendo a era do materialismo religioso. As doutrinas religiosas deveriam falar de transcendência, preparar os indivíduos, seus adeptos, para morrer bem, para entrar no mundo espiritual, para aceitarem com naturalidade o intercâmbio com quem já foi, para que quando eles forem e voltarem, encarar com naturalidade também e se comunicarem. Nada disso é abordado. As religiões investem na prosperidade material.
Você quer um carro novo? Dê o dízimo a Deus. Você quer uma casa nova? Tire 10% de seu salário e dê a Deus. Porque Deus está trabalhando agora na casa da moeda. E tudo que você der a Ele, Ele lhe devolve em dobro. O discurso é sempre de prosperidade material. Você tem um problema físico, já sabemos a causa. Satanás. Sua solução, Deus. Deu dinheiro ao procurador dele, que é o guia, o pastor, o sacerdote, o apóstolo, o missionário, os nomes pomposos, presunçosos. Deu dinheiro a ele, ao procurador de Deus, que Deus trará por ele, por esse instrumento, a cura. Então as igrejas se transformaram em grandes farmácias e em grandes hospitais da alma e do corpo. Então, para que mandar nossos filhos para fazer faculdade de medicina? Se Deus cura tudo, vamos mandar nossos filhos fazer teologia. E depois da teologia, eles abrirem igrejas para curar o povo. Vamos fechar os hospitais. Deus está curando de AIDS a unha encravada. Então, se Ele está curando tudo, vamos jogar fora 6.000 anos de medicina. Abaixo Hipócrates. Galeno é um lixo. Vamos viver apenas de religião, de fé. Sem raciocinar, sem pensar para onde ela está nos levando. E cego, guiando o cego, caem todos no mesmo buraco, como advertiu Jesus. Então esse aturdimento tem arrastado milhões de pessoas que lotam templos de 40, 50, 60 mil lugares, cultos religiosos de 100.000 pessoas, sacerdotes considerados popstar, rezam cultos para 500 mil de criaturas, muitas delas segurando a carteira de trabalho, a CTPS, à espera de que Deus olhe para aquela carteira e diz: mande seu currículo. Traga o currículo aqui que eu lhe emprego. Como se Deus fosse um grande empregador público de preferência. As pessoas vão com suas doenças e abandonam as terapias convencionais, a químio, a rádio, a fitoterapia, a alopatia, para se entregarem na mão de aventureiros, na mão de guias, de supostos curadores. E dias depois, temos a recrudescência da enfermidade, ceifando a vida do indivíduo por negligência e o fazendo adentrar-se ao mundo espiritual inteiramente despreparado, porque nada sabia da realidade extrafísica, nada é comentado, e continua o combate, nega-se a realidade da transcendência. Tenta-se dizer que não há vida após a morte. As evidências pululam de toda parte. Em toda parte, o cântico da mediunidade, a imortalidade da alma, nos convidando a profundas reflexões nestes dias de materialismo enlouquecido, onde o ter substituiu ser. O indivíduo vale pelo que tem. Casa, apartamento, joias, cartão de crédito, dinheiro, talão de cheque, posses, que a morte desfaz de uma hora para outra, que o homem mais rico da terra não se furtará de morrer. E para o caixão não vai levar $1. O homem mais pobre da terra vai morrer também, e não vai levar nada do que teve. A morte é o grande alfândega, onde o indivíduo passa, os bens ficam na mão do inspetor, que é a senhora fúnebre, que priva o indivíduo de levar o próprio corpo. Imagine os bens que ele tem. E o indivíduo se vê aturdido em que ele não é, ele apenas tem. Acumulou posses, haveres, coisas que a traça vai roer, que a ferrugem vai consumir e que o ladrão vai furtar.
Por isso, frequentemente, a palavra perda. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho. Perda. Como se essas coisas fossem nossas. Não sou dono de pai, não sou dono de mãe, não sou dono de filho, marido, mulher. Então eu não posso perder. A expressão está, no mínimo, equivocada. Não sou dono de pessoas, sou dono de objetos. Alguém viu minha penca de chave? Alguém achou minha dentadura? Cadê meu celular? É meu. Isso eu posso ter o direito de perder. Mas se alguém me disser, perdi minha mãe, aonde? No shopping? Na praia, no circo, na rua? Não posso perder mãe, pai, porque não sou dono deles, são espíritos livres, vêm e voltam ao sabor da onda do mar. São parceiros de evolução. Pais e mestres, amigos, irmãos, marido e mulher se transferem para o mundo espiritual. Demandam. A minha se transferiu este ano, dia 8 de setembro. Escolheu uma data tão boa. Minha mãe era sempre bem-humorada. Até na hora da morte, escolheu uma hora ótima para partir. O dia 8 de setembro, na nossa pequena cidade no interior da Bahia, é o dia da padroeira da cidade, de quem ela era devota por ser católica. E era dia do aniversário da mãe dela, minha avó. Que se estivesse no corpo naquele dia, 8 de setembro, estaria fazendo 111 anos de idade. Mas não estava, porque já estava no mundo espiritual há 22 anos, aguardando a filha que ia chegar. Então, às 6 da tarde daquele dia, contemplando minha mãe com 26 quilos de peso, 83 anos de idade, em cima de uma cama com máscara de oxigênio, em que o peito arfava, descia e baixava o influxo daquela máquina que a mantinha artificialmente, eu fui para um quarto onde me hospedava com minha irmã, minha única irmã, e olhei para o céu que começava a ser tingido pelas luzes do crepúsculo. E sabendo que a cidade estava vivendo um feriado municipal em função do dia da padroeira, Nossa Senhora das Grotas, que é uma expressão de Maria, mãe de Jesus, uma expressão regional, eu então olhei para o céu e disse, Nossa Senhora das Grotas, minha mãe está no hospital e é devota da senhora. Eu não sou porque sou espírita. Então eu vou fazer um pedido à senhora por ela. Desencarna ela hoje. Leva ela hoje. É um ótimo dia, é o dia da senhora, a cidade inteira está em festa. Ela não resiste mais no corpo. Esse mulambo que está em cima da cama, acabou. O vaso está todo detonado, deteriorado. Então eu peço que a senhora tire a essência da aparência e leve. Então, se essa prece puder chegar até os pés da senhora, eu tiver algum mérito, eu lhe ficarei muito agradecido. Orei. E naquele instante, alguém ao longe, numa casa ali próxima, ligou, às 6 horas, a hora do Ângelus, a Ave Maria. E uma rádio local começou a tocar Ave Maria, interpretada por Stevie Wonder, na sua famosa gaita. E aquele som mavioso me chegou aos ouvidos, eu me sensibilizei, me emocionei. Creio que a prece ganhou leveza e subiu às esferas mais altas, onde a mãe de Jesus, sempre piedosa, deve ter acolhido. E em breve mandou a resposta, porque 5 minutos depois, alguém me sussurrava aos ouvidos: tiraremos sua mãe do corpo hoje, antes da meia-noite. Graças a Deus. 11h35 da noite, às 23h35, ela partiu. Foi parando, até que a pouco não havia mais sinal de vida. A mãe dela e uma benfeitora vieram buscá-la. E ela alou-se ao infinito. Fui avisado, tomei as providências cabíveis para a inumação cadavérica no dia seguinte, domingo, dia 9. E no dia seguinte, dia 10, uma segunda-feira, regressei à capital, fazendo pouso em Feira de Santana, para proferir uma palestra à noite, abrindo a Semana Espírita da segunda maior cidade da Bahia. E a vida prosseguiu. A certeza da imortalidade
Mas o Espiritismo é uma doutrina fascinante, extraordinária. Não há morte, tudo é vida. Então eu, no dia do enterro, na tarde daquele domingo, eu comentei com os amigos que apareceram. Eu disse, minha mãe é tão engraçada, escolheu um dia tão bom para desencarnar. O dia do aniversário da mãe dela, quer dizer, a mãe dela ganhou um presente no além. No dia do aniversário recebeu a filha de volta. E o dia da padroeira da cidade, que minha mãe era devota e não perdia uma procissão. Eu disse, mas essa mulher é fantástica, olha que data ela escolheu. Para voltar para casa, uma ótima data. Sorrimos, cantamos alguns hinos ali católicos, os companheiros espíritas interpretaram algumas das músicas típicas do nosso movimento, e depois fecharam o caixão e mandaram o corpo para a morada da decomposição. E a vida continuar. No dia seguinte as atividades estarem nos tomando, e dar continuidade à vida sem qualquer sensação de luto, de morte, de destruição, de aniquilamento, de erradicação da vida, não. Apenas a transposição de uma etapa mais densa, mais material, para uma etapa mais rarefeita, para uma etapa mais quintessenciada. Não é crença, é certeza. Já que o Espiritismo não é doutrina de crença. Espírita não crê em nada. Espírita sabe. E o que é pior, sabe que sabe. Para não ter dúvida, a certeza é inabalável. Não é fruto de crença, de credibilidade, é fruto de conhecimento, de entendimento, de certeza irretorquível, incontestável, inquestionável. Então ela prossegue viva no mundo espiritual. Não é visível, é dar saudade. A gente voltar à cidade, não vê-la mais no corpo, fisicamente está ali para o bate-papo, para a foto, para as brincadeiras, mas está viva, aguardando até o dia do reencontro. A mediunidade trazendo esta possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual. Essa possibilidade não trabalhada durante todo o século XX pelas grandes doutrinas da Terra. Ainda o afastamento, o desconhecimento, a incerteza. Frequentemente no mês de dezembro, em Salvador, eu recebo muitos convites que não dou conta para as chamadas cerimônias interreligiosas, que o povo gosta de chamar de encontros ecumênicos. Formatura de estudantes de medicina da UFBA, da Católica. Toda formatura, como geralmente tem muitos formandos de várias doutrinas, eles escolhem um lugar neutro, um buffet, um playground de hotel, eles alugam um salão de festa e ali fazem um encontro ecumênico. Tem que ir um padre, um pastor, um espírita e um pai de santo ou uma mãe de santo. Um babalorixá ou uma ialorixá. Porque fazer um evento na Bahia e não levar um representante de matriz africana é crime de lesa Bahia. Agride a cultura do Estado. Tem que ir. Então, realmente vai 4. Cada um tem 5 minutos para dar uma mensagem de encorajamento aos formandos. E é frequente a gente ver sempre até o combate. O indivíduo tem 5 minutos para falar de sua doutrina, homenageando os formandos, e gasta seu tempo para atacar a religião do outro convidado. Eu fico olhando na mesa assim, eu digo, mas meu Deus, que cabecinha miúda. Né? Parece que só tem 2 neurônios, um queimado e outro desativado na cabeça. Que ainda gasta o tempo para atacar a crença de que não existe isto ou aquilo. Nunca examinou. Nunca leu, não sabe o que é mediunidade, nunca foi pesquisar profundamente para falar com conhecimento de causa e exibe a leviandade e a própria ignorância. E ignorar num século de tanta informação, como é lamentável. Porque com tanta informação disponível em tudo quanto é lugar, sobretudo na internet, o indivíduo se permitia ser um ignorante por opção. Que eu seja ignorante porque não tenha condições, porque não tenha
acesso à informação. Eu desconheço porque não tenho acesso, não tenho dinheiro. Vá lá. Mas o indivíduo vive numa grande cidade, a terceira maior do país, 3 milhões de pessoas, e se permite permanecer na ignorância para reger outras ovelhas igualmente ignorantes. Todos com febre aftosa. A aftosa da ignorância, da falta de lucidez, mergulhado apenas no fanatismo de Grey, o fanatismo coletivo. Que pena. Aí eu levanto, homenageio os formandos, falo da vida eterna, da possibilidade. Eles riem, eles brincam, contam qualquer coisa curiosa, como é mês de dezembro, eu enalteço o Natal com Jesus. Não com esse personagem vestido de vermelho, meio obeso, né? Com hipertensão, que chega com as renas do inverno e vem matar aqui no Brasil, em pleno calor do verão. Esse personagem antiecológico, que se me aparecer lá em Salvador, eu ligo para o IBAMA na hora para enquadrar por crime contra a ecologia, contra os animais. Então, não é esse personagem que o comércio criou para desovar estoque. Eu comento o Natal do aniversariante, que está esquecido, que está menosprezado, que foi retirado de sua própria festa, sequer lembrado no aniversário que é dele, que criamos para o homenagear. Aí eu enalteço, demonstra a necessidade da gente resgatar o espírito natalino, que é o espírito do Cristo, trazendo o menino de volta à sua própria festa. Então essa mediunidade que está presente em tudo quanto é lugar, em toda expressão. A própria igreja romana já possui sacerdotes muito antenados, muito abertos. Tenho acompanhado pela televisão, quando o tempo me permite, alguns pronunciamentos desse jovem sacerdote que está deslumbrando a igreja no Brasil, Fábio de Mello. E ele demonstra ser uma pessoa de mente aberta, está centrado no seu sacerdócio, está centrado na sua teologia católica, mas demonstrou em uma recente entrevista que lê de tudo. Tenho lido ciência, tenho lido filosofia, tenho lido psicologia, tenho tentado trazer o caldeamento destes conhecimentos paralelos para a teologia na qual acredito, a fim de auxiliar as pessoas que me procuram, carregadas de dores e de conflitos. E certamente muita gente deve ir a ele, das milhares de pessoas que vão aos seus shows, como este final de semana ele está em Fortaleza, ontem e hoje, fazendo show lá na Praia do Futuro, certamente com milhares de cearenses, alencarinos, capital, buscando auxílio para os problemas, os transtornos da afetividade, os transtornos do humor, da conduta, do comportamento, que a palavra dele, dentro de uma linha eminentemente católica, pode auxiliar. Então, alguém que está aberto, ao contrário de outras mentes que estão fechadas, não conseguem ver nada além da própria teologia na qual acreditam, dos dogmas, das crenças aos quais estão presos, sem se abrir para uma análise mais aprofundada. Então, consequentemente, a depressão se apresenta no século XX como um dos terríveis males, uma verdadeira epidemia. Em nossa última turnê à Europa, no mês de outubro, onde estivemos em 7 países, 8 cidades durante 10 dias, entre os últimos dias 8 de outubro até o dia 18, várias pessoas que nos procuraram na Holanda, em Copenhague, na Dinamarca, estivemos em Frankfurt, na Alemanha, em Bruxelas, na Bélgica, em várias cidades da Suécia e da Suíça, em Milão, na Itália. Encontramos as pessoas sempre nos abordando com os conflitos da alma. Invariavelmente, a perda do sentido existencial. E eu olhava a bela Copenhague, uma cidade bonita, as residências feitas de tijolinhos, tudo ainda lavrado, quase no barro nu, as pessoas muito bem vestidas, fazia 6 graus, e eu com essas camisinhas bem fraquinhas do Brasil. E o povo me perguntando, você não está sentindo frio? Não, isso para mim é brisa. 6 graus positivo, para mim isso é brisa.
Mas Marcelo, esse frio todo, que frio, mulher, isso é uma brisa em relação aos 41 que eu pego lá. Então eu vim para cá para me refrescar. Isso é um verdadeiro refresco, um pacote de quisuco, né? E ele se divertiu muito com o meu jeito. Eu abri a janela do quarto, irmão frio, irmão gelo, abençoado, venha. E a dona da casa disse que não venha também a irmã tuberculose, a irmã enfisema, a irmã gripe, que não lhe pegue. E a gente brincava muito. E as pessoas, mas cada uma de semblante patibular, branco, a indiferença, a ausência de afetividade. Quantos ali com vastos recursos financeiros, mas mergulhados nos conflitos internos. Então, para onde fui, todos me falavam, eu perdi o sentido existencial. Se era terminar um seminário, uma palestra, nos permitir 5, 10 minutos de bate-papo, para ter que correr para o aeroporto já para ir para outra cidade, as pessoas sempre comentando que apesar da riqueza da vida, de estarem frequentando o centro, não havia estímulo para viver. A ideia de suicídio frequentemente passando na cabeça. Aqui e acolá uma ideia. Por que é que você não se mata? A vida não tem mais sentido. E a pessoa pensava, fugia, mas aquela ideia recorrente, sempre voltando, como se fosse uma coisa insidiosa, teimosa, que insiste em penetrar a casa mental. E as pessoas buscando ajuda, não raro, em caríssimos psicólogos europeus, pagando altos valores em euro, na moeda local, coroa, franco, esta ou aquela moeda, o indivíduo buscando auxílio para tentar se libertar deste algoz interno. E a depressão é antiga, muito antiga, apenas com nova nomenclatura. Porque desde o passado mais remoto, na velha Grécia, já era atribuída no século IV, na época de Hipócrates, o pai da medicina, como sendo uma problemática da alma, mas vinculada aos humores, à bilis negra, ao sangue, à bilis amarela, à fleuma, aos 4 humores que em desequilíbrio traziam, carreavam para o indivíduo os transtornos de comportamento, causando o que eles chamavam de melancolia. Minha mãe era melancólica. Somente agora, aos 80 de idade, 3 anos atrás, foi que a gente descobriu que ela era depressiva. Portadora de depressão. Quantas vezes eu encontrei minha mãe chorando, entrava no quarto, chorando, digo, mas está chorando sozinha? Estou chorando aqui sozinha. Eu digo, mulher, tem que chorar na sala, para todo mundo ver. E chorar escondida, minha mãe, não resolve, porque só a senhora chora. Mas ninguém me entende nesta casa. Eu digo, porque a gente fica sem saber do que é que a senhora está chorando. Chore na sala, na frente de todo mundo, porque aí todo mundo vendo, a gente vai parar para fazer uma reflexão do tratamento que a gente está ali dispensando e tentar corrigir. Então encontrava ela sempre, alguns períodos, depressiva. Agora a gente sabia que era o nome que a gente dava melancolia. Vai insidiosamente tomando conta do indivíduo e de repente o indivíduo vai perdendo gosto pelos relacionamentos, pelos intercâmbios interpessoais, o indivíduo vai perdendo gosto por sair de casa, vai preferindo ficar mais acomodado. Quando é homem, vai desenvolvendo uma protuberância abdominal. O homem tem 2 músculos, bíceps e o pânceps, né? Que é um outro músculo que ele vai desenvolvendo com a paralisia dos movimentos. A cerveja, a pipoca, o refrigerante, o ócio. Aí o indivíduo vai desenvolvendo aquela paralisia e aí não vai se estimulando para mais nada. As mulheres também vão ficando obesas, né? Arredondadas, né? Estilo bolinha, né? E aí vão parando também, vão descarregando o conflito na comida. Muita gente no transtorno da ansiedade pressiona determinadas regiões do hipotálamo e estão sempre ansiosos. Meu pai, sempre uma pessoa ansiosa. E eu frequentemente o via indo para a cozinha, descarregar o seu conflito em comida. Pois que o estômago, ele não tem estômago, ele tem um forno siderúrgico. Caiu, vira pó.
Então não tem comida que sacie. Ele próprio voltava da cozinha, botava as mãos assim para trás e disse: fome miserável que não passa nunca. E eu olhava assim para ele: o que ele está falando mesmo? Hoje, aos 80 anos, mergulhado no eclipse do Alzheimer. Olha para mim: oi, está me reconhecendo? Não. Quem é você? Sou seu filho que mora em Salvador. Ah, sim. Você mora em Salvador? Mora? Como é que está lá? Está tudo bem. Senta aqui. Olha para mim. Quem é você mesmo? Seu filho que mora em Salvador. Salvador? Eu pensei que você morava aqui. Não, eu moro lá há 17 anos. Como é que está Salvador? Aí eu falo. Ele vai na cozinha, volta. Oi. Como é seu nome? E começa tudo de novo. Como se um homem estivesse em permanente curto-circuito. No momento ele está lúcido, no outro momento os fios desconectam e ele perde a conexão. A enfermidade cruel, que também é um desafio do século XX. Como é que essa enfermidade enche o cérebro de proteína e as proteínas agregadas aos dendritos, aos axônios, as comunicações entre neurônios, impede a comunicação entre os neurônios, levando o indivíduo a conservar até uma memória antiga intacta. Mas a mais recente, de 2 anos para cá, vai sendo perdida, praticamente eliminada. O hipocampo não consegue registrar as memórias recentes. Mas em algum momento assim ele recorda com lucidez impressionante fatos de 40 anos atrás. Lembra de fulano, meu pai? Lembro, sim, conheci muito. Morava em tal rua, era médico na cidade, tudo perfeito. Quando eu pergunto recentemente, morreu fulano, quem? Já não sabe. Não sei quem é. E se relacionou 50 anos com aquela pessoa, mas já não lembra mais quem é a pessoa. Um desafio das enfermidades cruéis de natureza psicossomática, não o Alzheimer, mas a depressão, a angústia, o estresse, a ansiedade, os transtornos, as fobias, que estão tomando conta da Terra numa verdadeira pandemia. Hoje se estima 6% da população da Terra com depressão, o que dá aproximadamente 400 milhões de pessoas. Talvez 200 saibam que tem. 200 milhões ignoram que tem. Vão descobrir isso talvez mais tarde, quando já não possa mais se reverter esse quadro com medicação. Tentam hoje driblar, tentam fingir, tentam escamotear, tentam maquiar a enfermidade com medicações, com drogas, com aditivos químicos, com fugas, com preenchimento, comprando coisas, entupindo a casa de coisas para tentar preencher o vazio existencial, como denuncia mais uma vez Joana de Ângeles. A casa pequena, abarrotada de coisas, de quinquilharias eletrônicas, em que todas as vezes que vamos à rua, voltamos com um brinquedinho novo, que não se vai usar. Gente com 4, 5 celulares, não por necessidade, é por a ânsia de dizer a si mesmo que tem muitos amigos, que gostaria de ver os 4 tocando, para se sentir lembrado. E olha os 4 na mão, parados. Eu que trabalhei com uma magistrada, como seu assessor, e quando ela um dia me interfonou, disse: suba à minha sala. Fui, entrei, com licença, excelência. Pois não, sente aí. Eu disse: a senhora precisa de alguma coisa? Eu disse: eu queria lhe conhecer. Porque me disseram aqui na repartição que você é espírita. Eu disse: sou, sim, senhora. Ah, deixa eu lhe contar a minha vida. 1h30. Atendimento fraterno no gabinete dela. Eu pensei que era audiência, mas atendimento fraterno. E ela foi contar a vida dela, do nascimento, da reencarnação, até aquele momento ali. Contou, a gente brincou. Daqui a pouco um celular toca na bolsa dela. Ela abriu a bolsa, e bolsa de mulher é uma coisa extraordinária. Tem tudo. É um bombril, 1001 utilidades. Ela abriu a bolsa, daqui que ela achasse, ela tirou um automóvel, ela tirou moto, tirou jet ski, um helicóptero, 2 aviões,
dentro da bolsa, até que achou um celular, achou 2, 3, 4, botou os 4, ficou olhando até que identificou qual é o que tocava. Atendeu. Quando ela terminou, eu digo, excelência, a senhora tem 4 celulares? Ah, tem, Marcelo. Esse aqui foi o Tribunal de Justiça que me deu, é funcional. Esse é meu marido me deu esse foi a operadora que me deu. Posso lhe fazer uma pergunta, excelência? Pode. Quando toca os 4, a senhora faz como? Ela disse, eu jogo para cima e seguro com a mão o que cair. É galinha gorda. O que cair eu atendo. E o resto que se dane. Eu digo, é uma técnica maravilhosa essa sua, né? Os 3 que se dane e a senhora atende só um. Eu faço. Pô. E você? Eu digo, eu só tenho um. E como é que ele está? Vive quase desligado. Quase que o povo não me acha, né? Porque se eu deixar ligado, não faço outra coisa a não ser atender. Então, eu mantenho ele sob controle. Porque eu controlo ele, ou serei por ele controlado. Então, se eu perder para uma máquina, vou ganhar para quem? Então, eu preciso controlá-lo, para controlar minha própria ansiedade. Então, prefiro outras coisas. Ouvir uma boa música, ver um bom DVD, assistir uma peça na televisão que seja agradável, que eleve a alma, um bom livro, mergulhar nos e-mails para responder aos amigos que me mandam solicitações, os convites, as passagens, trocar interatividade com companheiros pela rede mundial do computador, escrever cartas. Estamos perdendo o hábito de escrever cartas. Ninguém mais escreve carta. Não se sabe mais para que serve uma caneta. Está muita gente usando caneta para coçar o nariz ou para prender o cabelo, mas não necessariamente mais para escrever. Estamos nos robotizando, tornamos-nos replicantes. Com o filme Blade Runner, nos tornamos replicantes, viramos máquinas, estamos automatizados. E, portanto, toda a comunicação é virtual. Vamos desaprender a arte de escrever, de postar carta no correio para enviar informações para alguém. E a depressão vai nos cavalgando e vamos perdendo o sentido existencial de fazer pequenas coisas. É preciso retomar. E ficamos conversando ali. Então, o desafio de um século em que estamos profundamente aturdidos com o excesso de máquinas, de luxo, de comodidade, de conforto e de comida. Nunca se teve tanta comida na Terra, apesar da fome estar chicoteando quase 2 bilhões de pessoas. Na Terra passam fome. Desses 2 bilhões, 800 milhões estão abaixo da linha da pobreza, estão na miséria total. Mas há comida em excesso. O problema é que onde ela é produzida em excesso, ela não chega onde há carência. Ela é consumida em excesso. Na nossa última viagem à Flórida, nós tivemos condições de ver pessoas em shopping center tão obesas que não podem nem amarrar o cadarço do sapato, porque não conseguem mais se dobrar sobre o próprio abdômen para amarrar o cadarço. Outra pessoa teve que fazê-lo. Os copos de refrigerante são de 750 ml. Fui a um shopping de Miami e ali, em companhia dos meus anfitriões, pedimos um baguete. Pão com a massa de pizza, o baguete. Veio aquele baguete de 50 centímetros, uma régua. O copo de refrigerante, 750 ml, metade gelo, menos da metade refrigerante. Eu pedi refrigerante com gelo. Ele trouxe gelo com refrigerante. Antes do rapaz sair, eu disse, Ernesto, chama aí o garçom. O garçom voltou e eu soltei meu inglês. My king, meu rei, encosta aqui. Aí já era em baianês. Meu rei, encosta aqui. Ele encostou. Eu digo, Ernesto, traduza do baianês para inglês para ele entender. My king, você não tem um copo menor de 300 ml e um baguete 15 centímetros? Pão cacetinho? Pão francês? O rapaz ouviu de Ernesto e disse, no, respondeu bem, no.
O baguete que nós temos menor é esse de 30 centímetros. E o menor copo de refrigerante é este. Ernesto olhou para mim e disse, eu nem vou perguntar qual é o maior. Se o menor é esse, talvez o maior seja um barril de 2.000 litros, uma caixa d'água de 750 litros, né? Não vou nem perguntar. Talvez o baguete maior seja pão-vara, 4 metros de comprimento, deixa para lá. Deixa, a gente come o que puder, bebe o que der e vamos tocar a vida para frente. Ele disse, pois é, Marcelo, tudo aqui é assim, excesso. É o país que tem demais. Se compra para comer, e depois se perde muita coisa, se joga fora, porque tudo sobra. O padrão de vida é altíssimo, a renda per capita é exuberante. Então as pessoas têm demais. Enquanto em vários lugares, aquele dali seria uma festa para uma família numerosa. Então vivemos aturdidos nesta depressão individual, nessa depressão social, que toma conta dos indivíduos. E a medicina, a psiquiatria, a psicologia, as ciências da psique, tentam desesperadamente dar uma resposta para a criatura humana aturdida na sociedade. Estamos cada vez mais enjaulados na selva urbana, na selva de pedra. Somos as pessoas da gravata, do paletó, do elevador, dos carros blindados, das máquinas encapsuladas, em que não temos tempo para o contato com a natureza. Pessoal, raras pessoas foram à praia, ou não tem tempo final de semana, porque levam material do escritório para fazer adiantamento de relatórios em casa. Os meninos não empinam mais pipas. Não. Aquelas brincadeiras de infância acabaram. Os meninos agora estão em Mortal Kombat. Estão lutando contra bonequinhos virtuais no MMA, na tela do computador, do videogame. É PlayStation para lá, é Hi-Fi para lá. Os meninos não sabem mais o que é bola de gude, o que é peão, o que é pipa. Agora passando na cidade de Wittenthur, na Suíça, numa tarde, onde eu tive apenas 2 horas, digamos, de lazer, nos meus compromissos doutrinários no velho continente, caminhando com uma amiga, ela disse, você não quer comprar nada, Marcelo, porque você já está indo embora amanhã, você não foi a lugar nenhum de compra. Eu digo, mas Valdo, eu não tive tempo nem de me coçar. Imagine de ir a compras, né? Eu não vim a compras. Aí, mas quando para levar um sabonete, que sabonetes aqui são muito bons, eu digo, vamos lá. Entrei numa loja, comprei alguns sabonetes. Quando eu olho, uma casa que vende brinquedos para crianças. E várias coisas girando na porta, cataventos, rosa dos ventos e pipas. Eu digo, meu Deus, uma loja que vende pipa, que coisa rara. Isso eu não encontro no Brasil. Entrei. Ela disse, você gosta de pipa? Eu digo, eu sou fascinado. A moça atrás do balcão, eu digo, hello. A moça diz, hello. Eu digo, Brasil, Bahia. Ela, com quem? Não entendi patavina do que você falou. Eu digo, Valdo, minha filha, traduz aí para o suíço. E aí, diga a ela que eu estou interessado numa pipa de comando único. Ela tinha de comando duplo, né? Ela disse, tenho. Aí eu comprei uma pipa com a figura de um pirata. Uau! Trouxe a pipa para o Brasil. Está lá em casa, quando eu viajo, solto. E as pessoas ficam olhando assim, aquele é o palestrante da noite? E eu disse, vala-me Deus. Tem de misericórdia da gente. De manhã na pipa, de noite fazendo palestra, não aguento. Eu olho e disse, morra de inveja. Que a pipa é minha, não dou, não vendo, não empresto. E ninguém tasca, que eu vi primeiro. 20 euros. Comprei uma maravilha, está lá, extraordinária. Agora é a menina dos meus olhos. Só viajo com a nega fulô do lado. Aquele pirata tremulando, mas que coisa linda. É a maneira de fugir. O povo pergunta, você não pega a depressão? Eu digo, eu não pego porque eu não tenho tempo. Esse ano a depressão esteve lá em casa 2 vezes. Bateu na porta, abri. Aqui que mora Marcel Mariano, quem é a senhora? Sua depressão. Posso lhe pegar? Eu digo, não, porque eu estou saindo para Colatina agora. Tem um seminário lá, a senhora quer ir? Não posso, não comprei passagem. O senhor nunca tem tempo de me atender. Eu digo, porque a senhora é uma desavisada. Só vem em horário errado. A senhora não tem agenda, não?
Se agende. Que dia você chega? Eu digo, amanhã, segunda-feira. Posso lhe pegar? Digo, se não interromper meu trabalho, chegue antes das 8, minha comadre. E depois das 8 eu estou trabalhando. Aí ela subiu a escada, altamente depressiva. A depressão vai pegar a depressão. Problema dela, não tem nada a ver. Ela que tome Gardenal. Eu vou cuidar da minha vida. E aí, entrei, fiz a mala e embarquei para cá. Então, o ritmo intenso de vida que me impede, pessoalmente, de pensar nessas problemáticas. Mas estou antenado com a aflição de dezenas de pessoas que me procuram nas viagens, nos encontros, por e-mails, por cartas, por telefonema, pessoalmente lá no Caminho da Redenção, onde militamos há 3 anos, frequentemente estamos lá dialogando com pessoas e esse tormento tomando conta. Quando não, o aturdimento da mediunidade. A pessoa que dá os primeiros sintomas, a mediunidade começa a irromper e a pessoa confunde com transtornos de conduta, da afetividade ou do humor, quando na verdade é apenas mediunidade. E é curioso observar que muita gente que não tem mediunidade gostaria de ter. Vários já me disseram, Marcel, se eu tivesse a psicografia de Divaldo e a clarividência do Chico, eu seria a pessoa mais feliz da Terra. Eu digo, será? Por quê? Eu digo, você está disposto a pagar o preço que eles pagaram? Não. Eu disse, olha, porque para chegar a esse nível de mediunidade de Divaldo e a do Chico, eles iniciaram a vida na obsessão. Todos dois. E terminaram a existência nos testemunhos. Você está disposto a pagar isso? Não, esse preço não. Eu já queria o material lapidado. Aquela velha história da Índia. Um mestre saiu de sua vila e foi até o sopé de uma montanha onde morava um discípulo seu. Quando o discípulo viu o mestre lhe visitando, o discípulo ficou infinitamente feliz. Mestre, o senhor veio me visitar? Vim. E vai se hospedar comigo? Vou. O discípulo entrou em casa modesta, preparou o melhor quarto, o seu. Deu ao mestre para ele dormir aquela noite, preparou uma tigela de leite, um pedaço de pão. O mestre ceou frugalmente, como são os mestres, e dormiu prazerosamente na cama do discípulo. Mas de manhã o discípulo era a felicidade em pessoa. O mestre dormiu na minha cama, na minha casa. E o mestre saiu da casa, uma manhã de sol muito bonita, de primavera. E o mestre também estava muito feliz e desejou agradecer, retribuir ao discípulo a acolhida. E olhou para o chão e viu uma pedra. Apontou o dedo e a pedra se transformou numa pepita de ouro. Sem dizer uma palavra, olhou para o discípulo e apontou a pedra, como a dizer-lhe, é tua. O discípulo olhou para a pedrinha e ficou triste. O mestre achou que a pedrinha realmente era pequena e viu uma rocha de 4,5 toneladas atrás da casa. Apontou o dedo e a pedra toda virou de ouro. Sem dizer uma palavra, deu a entender ao discípulo, é tua. E o discípulo ficou mais triste ainda. O mestre então olhou para uma montanha que ficava no fundo da residência. Apontou o dedo e a montanha toda ficou de ouro. Toma posse, é tua. Aí o discípulo caiu no chão e começou a chorar, de tristeza. O mestre rompeu o silêncio e perguntou ao discípulo, que queres? E o discípulo foi taxativo, vosso dedo. Todos querem o dedo do milagre, mas não querem o milagre. Querem o dedo. Todos querem a varinha de Harry Potter, mas não Harry Potter. A varinha, para fazer a mágica que quiserem, que é o atendimento dos caprichos. Então a obsessão, a depressão, que pode ter causa obsessiva também, além das endógenas, exógenas,
dos transtornos internos, a ausência de serotonina, dopamina, noradrenalina, os chamados neurotransmissores, que a reposição química é capaz de repor até certo ponto, devolvendo o equilíbrio ao indivíduo através do Prozac e de outras medicações, né? O hidrocloreto de fluoxetina, que é o seu componente básico, o seu princípio ativo. Muita gente está aturdida com esse transtorno moderno, tentando equacionar em si as causas que estão no espírito doente. É o espírito que imprime no vaso físico a problemática e reencarna sob o comando daquelas linhas hereditárias que imprime como necessidade de resgate. Então, doente é a alma que se comprometeu no passado para os resgates de agora. E na área da mediunidade, esse talento, essa possibilidade, esse sexto sentido que nos dá a faculdade de entrar em intercâmbio com o mundo espiritual, para comprovar a imortalidade da alma. Ninguém morre. Apenas se perde o corpo físico para se entrar no mundo espiritual, conservando a possibilidade do retorno após esta morte, para confirmar de que estamos vivos. Eu combinei com minha mãe. 7 dias depois da sua desencarnação, ela deveria derrubar um objeto em minha casa. Mas já se passaram quase mais de 60 dias. Não caiu nada ainda. No dia 7 dias depois da desencarnação dela, eu fiquei em casa esperando que tivesse alguma coisa caindo, um copo quebrado. Nada. Aí eu entendi que ela não está em repouso, ela está em estado de convalescência. Então ela não pôde ainda quebrar um objeto para dizer, eu estou por perto. E eu brincava com ela, eu disse, não quebre minhas taças. Quebre aqueles copos de maionese. Né? E se eu quebrar uma taça, eu digo, eu morro e vou lhe pegar no além. Ela se acabou na risada, né? Meu filho, você é o único que me entende. Ele disse, minha mãe. Eu sou o único mesmo que ele entende. O resto não vai lhe compreender agora, não. Mas viaje em paz. E ela viajou no dia 8 de setembro, em paz, com tranquilidade. Portanto, mediunidade e depressão possuem pontos em comum, em que muitas vezes, nas vertigens da depressão, os sinais mediúnicos vão aparecer, porque às vezes existe a presença de espíritos depressivos na psicosfera do médium. Mas a mediunidade não irá produzir necessariamente depressão, só se o indivíduo já tiver propensão, disposição genética, mitocondrial, psíquica, e o exercício da mediunidade, como qualquer outro, poderia já desenvolver esses princípios, pelo que o indivíduo deve abster-se. Se tiver uma mente frágil, uma estrutura cerebral muito delicada, abster-se para cuidar de outras tarefas, como é natural. Cada caso é um caso. Mas o exercício da mediunidade dá saúde, dá lucidez, predispõe o indivíduo a manter-se harmônico, longe da depressão. Quanto mais ele exercita a mediunidade, mais alegria, mais vivacidade, mais saúde ele encontra e mais motivação para continuar vivendo. Queremos fazer aqui a nossa pausa e, se possível, pedir ao Vigílio e aos seus colaboradores que recolham as questões que, se tiverem aí, alguém aqui na mesa as possa fazer, nos ajudando com uma espécie de pinga-fogo. Enquanto as questões vão chegando, nós gostaríamos de trazer uma bibliografia mínima para os interessados em se aprofundar. Nós queremos indicar 4 livros. Um é o Livro dos Espíritos. Não podemos entender a doutrina espírita sem mergulhar nesta obra que completou 155 anos de publicação. Então, ela nos merece todo o carinho
já com esses livrinhos de bolso que facilitam serem levados de um lugar para outro, nós encontrarmos as equações, as respostas para os grandes enigmas humanos. O Livro dos Médiuns, 32 capítulos, que Allan Kardec publicou em janeiro de 1861, é o terceiro livro da codificação, e é o mais completo vademecum, compêndio sobre mediunidade até hoje publicado na história da humanidade. Insuperável até os dias de hoje. O espírito Manuel Filomeno Batista de Miranda, que fez agora aniversário de nascimento no dia 14 de novembro, ele que nasceu na cidade do Conde, praias do norte de Salvador, escreveu no ano 2000 Tormentos da Obsessão. E em um dos capítulos, na página 270, Manuel Filomeno de Miranda aborda com muita riqueza o distúrbio depressivo. A página 270, abordando a questão da problemática da depressão numa visão de um espírito psiquiatra residente no além e que colabora com a colônia espiritual de Eurípides Barçanufo, o Hospital Nova Esperança, sob os céus de Sacramento, em Minas Gerais. E nós achamos um excelente material nesse livro, Doenças ou Transtornos Espirituais. É um material publicado pela AME Minas Gerais, Associação Médica Espírita de Minas Gerais. A AME Editora publicou esse encontro que teve os seguintes participantes: Oswaldo Eli, Divaldo Pereira Franco, Lígia Maria Pompeu, Jaidé Rodrigues, Maria Aparecida e Roberto Lúcio Vieira de Souza. Foi uma jornada que houve em Belo Horizonte, com esses especialistas, e cada um abordou a depressão sob a ótica da psiquiatria, da psicologia, da mediunidade, da visão espírita, para trazer o contributo que forjou e que fomentou este livro. Muito bem, as questões estão chegando. Como fazer para vencer a depressão e os espíritos que atrapalham a nossa saúde e o crescimento? Para vencer a depressão, a pessoa deve buscar primeiro ajuda médica. Vá a um psicólogo, a um psiquiatra, a um especialista, a um neurologista, para que ele possa clinicamente fazer o diagnóstico se há quadro depressivo. À luz da doutrina espírita, busque o passe, a água magnetizada, frequente as sessões públicas da Casa Espírita, as chamadas sessões doutrinárias, assistindo palestra. À medida que a gente vai conhecendo o Espiritismo, vai fazendo parte de grupos de estudo, se é jovem vai para a mocidade, os filhos vão para a evangelização. Se apresentamos algum fato mediúnico, oportunamente seremos convidados pela casa a integrar o labor mediúnico, e enquanto isso vamos fazendo bem, desenvolvendo alguma atividade filantrópica, dar um sentido existencial à vida. Contou-me Divaldo Franco que oportunamente ele aplicou um seminário que é chamado Workshop em Los Angeles, na costa oeste americana. E ali, depois, quando ele deu um intervalo do seminário, veio ao encontro dele uma artista de Hollywood. Divaldo não disse o nome. Por mais que a gente cutucasse Divaldo, ele não disse o nome do artista. Mas é um artista que ganha entre 25 a 30 milhões de dólares por filme. Esse troco, é mais troco. Recebe um trocozinho para fazer filme. 30 milhões de dólares. Ele ganha num filme que eu vou ganhar em 30 mil reencarnações. Aí, Divaldo reconheceu de imediato. Aí o homem veio, falando só inglês, Divaldo só português, chamou um intérprete. Mr. Franco, disse-o, a celebridade de Hollywood. O senhor sabe quem eu sou, Divaldo? Sei, sim. Seus filmes são muito elogiados e muito assistidos no Brasil. Quando chega no Brasil, milhares de pessoas vão aos cinemas de shopping lhe ver. Conheço o senhor é muito famoso no Brasil. Senhor Franco, eu ganho 30, 40 milhões de dólares por filme. Então, dinheiro não é problema para mim. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, comprar qualquer produto ou bem que hoje a terra produz. Mas não sou feliz.
Eu tenho um grande vazio existencial. E o seu seminário mexeu comigo. Eu vim assistir a convite de amigos que estão apiedados de minha situação. E eu gostaria que o senhor me dissesse qualquer coisa, o que é que eu devo fazer para sair desse vazio. Eu tenho tudo e estou vazio. Posso comprar o que eu quiser. E ter aos meus pés as mulheres mais belas da terra, mas não me preenche. Nem sexo, nem orgia, nem prazer. Adivaldo deu a ele algumas dicas, entre os quais ele poderia investir nos Estados Unidos parte da grande fortuna dele para ajudar órfãos. Ajude a África. Divaldo me disse que não sugeriu o Brasil, justamente para que ele não procurasse ele em Salvador para investir na mansão. Para não ver, estou dando uma dica de investir em mim mesmo, na minha obra social. Não. Invista na África, um país tão pobre, com milhares de pessoas famintas, doentes, mergulhadas na AIDS. Por que você não cria uma ONG, ou se associa a uma ONG já existente, para investir e erradicar a miséria, a pobreza naquele continente, que é o berço mãe da humanidade? Aí sugeriu a ele, faça meditação, adote uma religião qualquer, sugeriu coisas bem simples. O astro de Hollywood saiu, escreveu 4 cartas para Divaldo. 4. Divaldo respondeu todas as 4. Depois o correio morreu. Nunca mais recebeu carta. O astro nunca mais foi para o workshop nos Estados Unidos. E Divaldo não sabe que rumo esse artista tomou. Ele está encarnado, mas não sabe. Então, buscar dar sentido à vida. A pessoa visitar um hospital, um orfanato, um abrigo, procurar ajudar cães, animais desamparados, maltratados, criar uma atividade em que a pessoa se sinta útil. Manuel Filomeno de Miranda chega a sugerir aqui a dança. A dança é um excelente instrumento da logoterapia, Viktor Frankl, da logoterapia, da laborterapia, para que a pessoa desenvolva serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, a movimentação do corpo leva o corpo a produzir estas substâncias que, irrigando o corpo, tiram a pessoa da depressão. Não é dançar rebolation, que depois do rebolation você está livre da depressão. Também não é isso. Porque eu vejo muita gente lá em Salvador, depois de dançar, cai na depressão profunda. Porque o carnaval é fuga para muita gente. O indivíduo mergulha nas festas, bebe todas, vive todas. Na manhã seguinte está na depré profunda. Dorme o dia inteiro, porque o carnaval é à noite. O indivíduo tira o dia para dormir, faz um papel de gato, o dia inteiro dormindo, à noite no telhado. Então, à noite é trio, até 6, 7 horas da manhã. Aí chega em casa carbonizado, por isso quarta-feira de cinza. Ele chega cinza, já no bagaço, né? Carbonizado. Por isso que agora eu entendi porque é quarta-feira de cinza. É o dia que você deixa de existir. Você está na cinza mesmo. Aí a prefeitura recolhe o lixo e manda para casa. Eu encontrei o resto do seu marido na rua. Vim trazer aqui, a entrega em casa, para a mulher recompor o que sobrou daquela criatura, né? Então busque ajuda médica e se valha também da excelente fluidoterapia espírita. Vejo vultos e espíritos de vez em quando. Como espanto eles? Não espante. Podem ser parentes, amigos. Mandou uma mãe, um pai, uma pessoa do nosso lado e a gente dizer, vai-se embora? A gente gostava tanto dele? Não. Procure entender o que está acontecendo. Se vê vultos, se ouve vultos, procure ver se isso é mediunidade. Procure uma casa espírita para estudar o espiritismo. Leia o livro dos médiuns para entender o que é a mediunidade de vidência, de clarividência. Procure uma casa espírita, faça uma entrevista, um atendimento fraterno, para encontrar explicação para o fenômeno. Porque eu atendi uma senhora na casa espírita há muitos anos atrás. Eu estou no quartinho, me sentei para atender as pessoas, atendimento fraterno. Lá vem a mulher. A mulher entra olhando para os lados, para a parede, e eu olhando para ela. E ela, assustada, posso me sentar? Pode. Se sentou. Olhou para um lado, olhou para o outro. Disse, o senhor está vendo
alguém aqui nessa sala? Eu digo, estou. Onde é que está? Eu digo, na minha frente, a senhora. Não, eu falo de espírito desencarnado. Eu digo, não marquei entrevista com espírito desencarnado. Marquei com a senhora. Eu estou vendo a senhora. E só atenderei a senhora. E os desencarnados, eles têm que pegar a senha e aguardar lá fora. Depois da senhora, eu atendo por ordem de chegada. É a ordem. Só para atender a senhora. O resto fica lá fora. Até o guia fica lá fora. O obsessor fica lá fora. E os parentes desencarnados. Ligou da disciplina, minha senhora. Aí a mulher se tranquilizou. Eu vim aqui porque disseram que eu sou obsidiada. O que é que o senhor acha? Eu digo, perdeu o seu tempo, porque eu também sou. Obsessão por obsessão, minha senhora, eu prefiro ficar com a minha. Mas eu vejo, eu ouço, e eu queria tirar esta desgraça de mim. Eu digo, o que é que a senhora chama de desgraça? Ela disse, mediunidade. O senhor tem algum remédio? Eu disse, eu tinha uma última cartela, acabou semana passada. Não tenho mais em estoque. Se a senhora voltar semana que vem, pode ser que eu consiga uma nova caixa, amostra grátis. Toma e expulsa a mediunidade. Minha senhora, não existe isso. A mediunidade não é um chip. Não é um pendrive enfiado nas costas. Tira isso aqui. Ui, pronto. Embora a mediunidade. Estou livre. Não é, senhora. A mediunidade é uma percepção. Se a senhora quiser deixar de enxergar, fure os olhos. Duvido que a senhora enxergue pelo nariz, pelo ouvido, pelos dedos. Porque o olho, a visão está no olho. Só se vê por ele. A percepção está concentrada em um órgão. A mediunidade ela é um todo. A gente percebe pelas costas, pela frente, pelo lado, cima e embaixo. Ela é um todo. Ela é uma percepção como o sentido do Homem-Aranha. Está nele todo. Em Peter Parker. Todo ele. Então a senhora não tem como tirar, porque foi a senhora que pediu para reencarnar como médium. Mas eu não lembro. O fato de não lembrar não quer dizer que não tenha pedido. A senhora pediu para reencarnar como médium. Por que a senhora não cuida disso? Vem às nossas reuniões. Conversamos, ela se sensibilizou, chorou, se acalmou e passou a frequentar durante uns 6 meses. Depois ele desistiu. Mas durante 6 meses conseguiu vir às nossas reuniões públicas. Então, vamos explorar a mediunidade, conhecê-la, vamos investir nela, ampliar pelo conhecimento, investir no conhecimento teórico, estudar obras. E se ela for aparecendo, dá um encaminhamento lógico, um exercício para que ela desenvolva. Se não existisse espiritismo na Terra, eu provavelmente não estaria falando com vocês aqui hoje. Ou eu estaria num cárcere, que cometeria um crime e seria recolhido pelas garras da lei, ou eu estaria no manicômio, recolhido como alienado, porque a mediunidade desde criança me aturdindo, somente na adolescência foi que mãos abnegadas de um tio me conduziram à casa espírita. A mediunidade se acerenou, encontrou um caminho, dei-lhe uma disciplina férrea, rígida, como é meu estilo, dei-lhe uma disciplina e ela encontrou um caminho natural, de tranquilidade. Tanto que esta noite, ontem eu conversava até madrugada, já eram quase 1h da manhã, eu conversava com os amigos que me hospedam. E teve um determinado instante que eu fiz uma brincadeira com o padre Fábio de Mello. Contei alguma coisa engraçada sobre ele. As pessoas riram na cozinha e eu fui para o quarto. O sono era muito grande. E assim que deitei, dormi, me desdobrei. E um espírito amigo disse, vamos para uma reunião com o padre lá em São Paulo? Eu disse, mas agora vamos. É que o Espírito Santo é pertinho de São Paulo. Eu digo, então vamos. Aí me levaram. Aí eu cheguei a uma igreja, notei pelas cúpulas, uma igreja católica. Pois não é que o padre Fábio de Mello estava reunido com um grupo de católicos, todos encarnados, em desdobramento, conversando sobre mediunidade? Aí eu fui chegando, ele disse, olha, está chegando meu convidado. Ele vai fazer uma palestra sobre mediunidade. Aí deu um local de destaque, onde todos me viam, e eu fiz uma palestra essa noite para ele. Eu digo, olha, o padre está lúcido fora do corpo. A coisa está andando, viu? Em nome de Jesus. Então, a mediunidade funcionando. A brincadeira de ontem transformou numa realidade durante a noite.
fora do vaso físico. Então, é cuidar da mediunidade. É um talento que a gente deve cuidar, deve zelar, conhecendo-a, para colocar ele como ferramenta a serviço do outro e a serviço da nossa própria regeneração. Como a espiritualidade trata dos desencarnados na hora da morte? Aqueles que não acreditam, são de outra religião, cria algum conflito? Excelente questão. Porque no penúltimo livro de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Quem já leu, releia. Quem não leu, leia. Porque já tem o outro agora, né? O último. Despertar, Despertar da Nova Era. Saiu agora de Manuel Filomeno de Miranda. Tem 20 dias. Eu já li a obra. Então, Manuel Filomeno de Miranda continua o Transição Planetária. E a Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, espírito, ele aborda a questão dos que desencarnaram no tsunami. O tsunami que atingiu 8 países do Índico, do Oceano Índico, no dia 26 de dezembro de 2004, um dia depois do Natal, e matou 325 mil pessoas. Ali tinha gente de todos os lugares da terra. Morreu homem, mulher, criança, velho, gordo, magro. Morreu americano, brasileiro, indiano, malaio, russo, francês. Morreu crente, católico, evangélico, ateu, à toa. Morreu espírita, muçulmano. Todos os credos morreram ali. A pergunta da pessoa é de muita oportunidade. Como é que esse povo todo entrou no mundo espiritual com culturas religiosas as mais diferentes, de vez? Em 24 horas você tinha 325 mil pessoas no além. Não é brincadeira. É uma massa que desencarna. Como é que você vai atender? O livro conta. Transição Planetária. Que saiu do Brasil uma equipe de 200 espíritos lúcidos, nobres, onde estava Miranda, onde estava Giuseppe de Tinga, onde estava Ivon Costa, um notável trabalhador que nasceu em Minas, foi médico na Europa, um dos grandes oradores, morreu com 36 anos, morreu novinho ele. E essa equipe, convocada no Brasil pelo governador espiritual do Brasil, Ismael, para atender um pedido dos governadores espirituais das nações atingidas pelo tsunami. Eles foram para lá para atender a massa de desencarnados pelo tsunami. Como atender gente que tem uma cultura muçulmana, não sabe nada da vida espiritual? Evangélicos, os que não adotam nenhuma religião, a não ser o materialismo, gozadores da vida. Está todo mundo espiritual. Não é fácil adaptar essas pessoas no mais além. Então, recentemente nós psicografamos um livro, que ainda vai ser publicado o ano que vem, e Filtros da Paz, ditado por um amigo nosso de Fortaleza, Mário Caula. E Mário Caula, ele veio comentar numa das mensagens ali, que ele está residindo numa colônia espiritual sobre os céus de Fortaleza. E nessa colônia, ele se especializou em conversar com pessoas que vão desencarnando na cidade de Fortaleza e são levadas para essa colônia, as que têm mérito. E de vez em quando o grupo é heterogêneo. Então tem católicos, tem evangélicos, tem gente de religião, tem gente do candomblé. Eles fazem uma roda debaixo de uma árvore, no pátio da colônia, em certo local, e ali eles dialogam sobre um assunto previamente escolhido, ou seja, do interesse de todos. E muitos chegam, mas Mário, onde é que nós estamos? Aqui não é Fortaleza? É. Não acho um telefone para ligar para minha mulher? Quem está pagando a conta desse hospital? A ideia é que nós estamos na Terra, em algum hospital de Fortaleza. Aí Mário diz que tem que ter muita habilidade para começar a preparar a mente para o impacto da notícia. Porque eles ficam notando que é tudo muito parecido. Tem médico, tem maca, tem enfermeiro, chegam ambulâncias trazendo pessoas. Então está para lá e para cá, mas eles não vê nenhum orelhão para ligar. Nem da Oi, nem da Vivo, nem da TIM, nem da Claro. Celular sumiu. Atendimento VIP. Não estão em enfermaria, estão em quarto hospitalar, às vezes individual,
por necessidade, às vezes em grupo para manter o intercâmbio das conversas, que não deixa de ser uma psicoterapia, estar com outros dialogando. E nenhum contato com mulher, com marido, com filho, com parentes, não vê conta, o atendimento é de primeira qualidade. Aí ele conta numa mensagem que às vezes eles levam bilhetes com reclamações à gerência do hospital. Eu gostaria hoje à noite de comer uma rabada. E o hospital não fornece. Eu gostaria amanhã de uma carne de sol bem passada com cebola no almoço. E não tem. Aí já levaram várias gritarias e acusações contra o diretor do hospital. E o diretor já veio na conversa e disse: na medida do possível, faremos de tudo para tornar a estadia dos senhores mais confortável. Só disse isso. Não entrou em detalhes. Então, o missivista desencarnado narra a imensa luta que eles têm de utilizar uma psicologia não de impacto, mas que vai levando o indivíduo a se perceber desencarnado. E quando a notícia impacta, eu morri, Aymar diz, morreu. Morreu não, desencarnou. Cadê meu corpo? Está no Campo Santo de Fortaleza. 3 meses atrás, em 90 dias já sepultado, deve estar lama já. Agora você está aqui. Sua roupa está estragada lá na terra para os vermes comerem. O dono da roupa está em minha frente. A roupa, o dono da roupa, ó, são coisas distintas. Você não é a roupa, você estava na roupa. Aí alguns caem em depressão post-morte. Depois da morte faz quadro depressivo. E tem que ser internado e medicado. Porque não resiste à informação. A ideia, um deles disse lá, e ele me contou numa das páginas que escreveu, atendeu um sacerdote romano. E um homem imbuído da ideia de que depois da morte, pelo longo tempo como sacerdote, ele ia direto para o seio de Deus. Está no mundo espiritual, numa colônia. E aí perguntou: Mário, qual é o caminho para Deus? Porque eu tenho que ir para a direita do Pai. Aí Mário disse: olha, qual é a estrada para Deus? Até eu também estou tentando descobrir. O senhor me pergunta assim de chofre, eu fico sem condições de explicar como. Porque está no mundo espiritual. Botar isso na cabeça de um sacerdote romano, segundo Mário, deu muito trabalho, porque as ideias eram cristalizadas. Então, eles criam muitos conflitos no além. Muitas vezes difíceis de superação, por causa das ideias que são fixas na pessoa que sai da Terra. Relacione a depressão e a obsessão. De um internauta. Muito obrigada. De Guarapari. Depressão e obsessão. A depressão pode ter causas obsessivas, porque a presença de um espírito desencarnado que sofreu a depressão e ainda não se libertou dos seus miasmas, dos seus sintomas, ao se aproximar de uma pessoa sensitiva, irradia. E a irradiação é capturada pelo médium, pelo sensitivo, pela pessoa paranormal, que vai refletir o estado mórbido, perturbador do desencarnado. Quem é médium, que participa de sessões mediúnicas, percebe isso com 48 horas de antecedência, via de regra. 48 horas antes da mediúnica, o médium já começa a sentir os sintomas dos espíritos que vão se comunicar na mediúnica. Quem é médium sabe do que eu estou dizendo. Isso demonstra que não é você, já é o psiquismo dos espíritos que é acoplado, ajustado ao psiquismo do médium, para criar afinidade 48 horas antes da mediúnica. Logo depois da mediúnica você sente aqueles estados desaparecerem. Porque como houve vazão daquele estado na mediúnica, ele não subsiste mais. O espírito é retirado, desacoplado da fixação, da imantação magnética, e o médium vai para casa tranquilo, na sua normalidade. Até na outra semana ele voltar a sentir ideias suicidas, ideias de agressividade, de violência no seu psiquismo. E ele percebe: não é meu, isso é externo. Na mediúnica aquilo vaza. Eu senti isso, sinto até hoje.
vários anos eu me percebia, o que me levou a estudar como é a minha psicologia e como é a psicologia das entidades que eu acolho na tarefa da psicofonia. Então, isso é um excelente material de pesquisa. Então, a depressão pode ter causas obsessivas também, que compete à pessoa trabalhar para erradicar esse conflito, ou pelo menos administrar essa interferência. O que posso falar para duas mães que perderam seus filhos em acidente de carro, que chora muito? Console, ajude, leve uma palavra de ânimo, mas não leve ilusões. Não leve uma palavra depreciativa. Eles se acabaram, que o mundo está uma lástima. Não, ajude a pessoa. A tendência, nós os espíritas não damos pêsames. Não damos pêsames, porque ninguém perdeu nada. Receba minha solidariedade. Quando Divaldo me viu, uma semana depois que eu voltei a Salvador, ele me viu, me chamou lá no Caminho da Redenção, me abraçou e disse: estou solidário com a sua dor. Não deve ser fácil não ter mais a mãezinha na terra, mas ela está bem. Mudou de assunto. Não me deu notícia nenhuma dela. Nem eu esperava. Com 8 dias, era muito recente ainda. E eu não estou correndo atrás de notícias. Quando ela quiser, ela aparece. Minha mãe é baiana. Ter pressa para quê? Para que ter pressa? É nada. Quer uns 6 meses, 8 meses, meu filho. Estou chegando. Eu disse: aí, velho, como é que vai? Não tem pressa. Não estou correndo. Porque se ela não vier, eu vou. Toda noite eu não me desdobro pelo sono. Posso encontrar com ela. E daqui a alguns anos, 50, espero, eu estou desencarnando. Aí encontro lá, digo: mas mulher, 50 anos, tu nem foi me ver. Que mãe desnaturada é essa? Cruz credo, né? Não. Meu relacionamento era harmonioso com ela, era bem-humorado, era tranquilo. Então, console, leve solidariedade, tente tirar a pessoa da tristeza. Realmente é um impacto. A tristeza natural, a saudade, a dor de não ter mais aquelas pessoas queridas, é natural. Faz parte da natureza humana sentir isso. Agora, nós podemos colaborar para que a pessoa saia da tristeza destrutiva, do choro permanente que leva a pessoa a um estado de depressão, de melancolia, de perda. Deve continuar vivendo, deve continuar trabalhando. Chico Xavier, contam de suas memórias, também conviveu com uma mãe que o procurou com as 2 filhas, filho e filha, que morreram afogados no rio de Minas Gerais. Brincavam na margem, escorregaram numa pedra, o rio levou, e o corpo de bombeiros achou o corpo 3 dias depois. Então a mulher foi em desespero para o Chico. E Chico ouviu, levantou-se, a abraçou e chorou junto com ela. E disse: minha irmã, qualquer palavra que eu lhe disser é impotente para curar a sua dor. Sua dor é imensa. Então eu quero lhe dar um abraço e chorar junto com a senhora a dor de seus 2 filhos que partiram. Aí chorou. E a mulher disse: pronto, Chico, me sinto consolado. E foi embora. Ele deve ter transmitido alguma energia da imensa afetividade que ardia naquele homem do bem, agora recentemente eleito no SBT, o maior brasileiro de todos os tempos. 71,4% de votação o consagraram como o maior brasileiro de Cabral até os nossos dias, desde que esse país foi descoberto. Ou tomado posse em nome da coroa portuguesa, né? Então ele deu apenas um abraço, consolou ali, mas a vida continua. Então, quando nós estivemos agora em Fortaleza, travamos contato com a viúva do Mário Caula, né? Então, nós já conhecíamos, mas não sabíamos dela de nome, mas não sabia de rosto. Até que alguém disse: olha, isso aqui é a viúva dele. Aí a Abracela olhou e disse: meu marido está se comunicando com você, ele está ditando um livro. Ela disse: quando a publicação? Eu digo: eu vou entregar os originais à Federação Espírita do Estado do Ceará, porque ele militou aqui, para que em 2013, se lhe aprouver, a FEEC publicar esta primeira obra dele. Como é que ele está? Ele está ótimo, rejuvenescido, morreu com 73, mas está com um rostinho de 55. Você precisa ver, ele está ótimo, né? Botox, tudo esticado, está fantástico. Ela deu risada, a Rita, entrou uma filha. Como é que está papai? Eu digo: está ótimo, mulher.
Ele tem dado notícia, Deus te falou, foi a mãe dele que o acolheu, me disse umas coisas lá legais, mas é uma ótima presença. Brincamos ali, como se fosse uma coisa natural. Ele está ausente fisicamente, mas está presente espiritualmente. Como podemos distinguir a sutil diferença entre a mediunidade ostensiva e a esquizofrenia típica? Em ambos ouvem e sentem diversos fenômenos, e até onde sabe não há um diagnóstico concreto em ambos os casos. Bom, mas elas têm peculiaridades, né? O surto esquizofrênico produz alucinações, também em alguns esquizofrênicos, né? Gerando os estados psicóticos, né? Mas é uma alucinação de característica mesmo interna, dos conflitos da pessoa. Enquanto a percepção visual ou auditiva dos espíritos tem um outro grau de lucidez. A pessoa não entra em tresvario, vê e ouve a informação e a retransmite. E na outra, há um estado de alienação dos sentidos. Aí já leva a pessoa a perceber que são estados bastante diferenciados. Então, a mediunidade ostensiva, ela tem sintomas bem parecidos. Eu também, quando tinha fenômenos de visões, eu saía correndo. Eu não podia ter febre. Assim que eu tinha febre, qualquer febre de 39 para 40 graus, eu saía correndo, porque eu entrava em estado de alucinação e eu via as entidades desencarnadas. E um dia eu apresentei uma pequena gripe, a gripe gerou a febre, e um dia eu me aturdi de tarde dentro de casa. Eu disse, minha mãe, tem 3 negão correndo atrás de mim. E a mãe disse, tem não, meu filho, você está em casa. Tem, minha mãe, socorro. E tome-lhe correr. Corri 3 quilômetros. E um primo atrás de mim. Porque minha mãe chamou um primo e disse, corre atrás daquele louco. Eu filhinho, já fui corredor de maratona, já ganhei medalhas como maratonista. Cadê que esse primo me alcançava? Eu disparei. Não é que a corrida me fez bem? Suei. 3 quilômetros depois o suor bateu intenso, que me lavou o corpo, a febre desceu e os negão desapareceram. Os 3 africanos que corriam atrás de mim desapareceram. Quando eu olhei para trás, só vi o primo com a língua do tamanho de uma gravata. Disse, maluco, ô louco, pelo amor de Deus, para essa corrida. Pegou pelo braço e me voltou, eu chorando e suando. Cheguei em casa e minha mãe disse, sem febre. Ah, então fazer jogging e culpa ajuda a baixar a febre. Encontrei uma nova terapia para a febre, né? Correr. Faz o corpo trabalhar o metabolismo e sua, refrigera. Então minha mãe tinha muito cuidado comigo, porque eu entrava no estertor de perceber as entidades. Veja que a febre me causava, abria canais da mediunidade em perturbação, era muito jovem, talvez 12 para 13 anos, e eu percebi, então ela tomava muito cuidado. Aí no mundo espiritual me conduziu ao karatê. Com 13 anos eu entrei na academia de karatê e saí com 16 como mestre em karatê. E nunca mais tive febre, porque a arte marcial me deu disciplina. E eu aprendi a controlar as manifestações do meu corpo. Então, a mediunidade, dos 16 em diante, se manifestou de maneira mais natural, sem uma sintomatologia perturbadora, e eu pude dar-lhe um encaminhamento. Se há um surto esquizofrênico, aí é o caso de se buscar um psiquiatra para aferir a problemática da esquizofrenia, do surto, nas suas várias ramificações, a catatonia, a hebefrenia, a própria esquizofrenia, para que a pessoa possa buscar ajuda e controlar através de medicação, a fim de encontrar um equilíbrio dos neurotransmissores. Considerando o avanço da hora, às 10h40, queremos agradecer a paciência de todos vocês até aqui, o acolhimento que nos foi dado, aos nobres internautas que nos estão acompanhando pela rede mundial de computadores, agradecer o generoso convite que o nosso vigílio nos fez para voltar à Colatina uma vez mais, formular votos de paz e de um Feliz Natal, com Jesus sem Noel. Vamos trazer o aniversariante para a festa. Vamos trazer o dono da festa para a festa. Vamos na noite de Natal contar a história do nascimento de Jesus. Pegar o Evangelho de Mateus ou de João. Ler ali a biografia de Jesus. Como é que ele veio ao mundo? A simplicidade da manjedoura.
a riqueza da sua mensagem. Não é impeditivo que façamos em casa a ceia natalina, mas não a faremos com a volúpia dos anos anteriores. Somente fazer do Natal uma festa gastronômica. Comer, 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 beber, 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 depois dormir. E a festa? Que festa? E o aniversário? Que aniversário? Ninguém lembra. Não, usar a noite de Natal para o reencontro com a família. Se aproximar de alguém com que a gente tem a relação estremecida. E fazer o Natal um instrumento de nos reaproximarmos de uma pessoa com quem estamos na intriga, na dificuldade do relacionamento. Não raro, um familiar próximo. Trazer Jesus de volta. Dar presentes, sim, mas o mimo, que tenha mais o valor afetivo do que o valor financeiro. Não é um presente caro, mas o caro presente. O presente dado de coração. O presente singelo, simples, que o outro possa carregar como uma dádiva afetiva. E não se acabar se endividando para entrar janeiro com a corda no pescoço, parecendo um suicida. Porque não vai conseguir pagar as dívidas. Entrar em equilíbrio. Então, fazer um Natal onde a gente tem a presença de Jesus Cristo em nossas existências. É o nosso desejo aos internautas e a todos os amigos da Sociedade Espírita da Bela Colatina que ora nos acolhe. Formulamos votos de paz e nos despedimos pedindo a Jesus que a todos nos abençoe e nos mantenha sob a sua misericórdia.